não sabe, fui surpreendido com uma acusação de estupro. Olha que loucura isso. Eu demorei para entender tudo do que se tratava. No fim, percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi tudo combinado aí de uma maneira informal, onde eu participei, aliás, como convidado, né, em 2016. Olha isso. Ontem a gente foi surpreendido com uma acusação bombástica envolvendo dois nomes conhecidos da TV brasileira. A Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa de noite, denunciou Otávio Mesquita por estupro. E o mais chocante, o suposto crime teria acontecido ao vivo, durante uma gravação diante das câmeras, da plateia e até mesmo da família do apresentador. Mas será que o que aconteceu ali foi realmente um estupro? Ou foi uma brincadeira de extremo mau gosto que quase 10 anos depois ganhou novas interpretações? As imagens mostram Otávio descendo ao palco fantasiado de Batman, abraçando a Juliana, enquanto ela tenta se desvencilhar. O apresentador admitiu ter encostado nela, mas afirma que tudo foi encenado. A Juliana, por outro lado, diz que não tinha noção da gravidade na época e agora cobra por justiça. Com vídeos, falas, contradições e muita polêmica, esse caso está longe de ser simples. E a pergunta que fica é, a gente está diante de uma injustiça ou de uma denúncia legítima abafada por quase uma década? A gente vai comentar sobre esse caso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Tô gravando esse vídeo aqui cedinho, tá? Acordei para já falar dessa notícia bombástica, nem cabelo até bagunçado até, mas a gente precisa comentar porque é um assunto bem sério. A ex-assistente de palco do programa de noite, né, do SBT, a Juliana Oliveira, ela denunciou ao Ministério Público de São Paulo o apresentador Otávio Mesquita por estupro. O ato teria ocorrido durante uma gravação no programa ali do dia 25 de abril de 2016. De acordo com a colunista da Folha ali de São Paulo, a Mônica Bergamo, a denúncia traz algumas imagens ali e a transcrição dos diálogos que aconteceram naquele dia e apontam que Mesquita teria tocado nos seios dela e nas partes íntimas dela. No vídeo, que está disponível no YouTube para todo mundo ver, né, o Otávio é anunciado ali como convidado do programa, que faz uma entrada inusitada, né? Ele desce ao palco pendurado numa corda, num cabo de aço ali, vestido de Batman. Uma cena que tem tudo a ver com a personalidade dele, né? Sempre meio divertido, com aquele jeito meio brincalhão, meio palhaço e muitas vezes até vergonha alheia até sem graça também, muitas vezes, né? Como foi o caso dessa entrada aí para mim, que para mim não teve nada a ver também. Um negócio bem sem graça. Bom, o Otávio chega ali ao chão de ponta cabeça, ainda pendurado, e é a Juliana que vai até ele para poder ajudá-lo a descer. E é justamente nesse momento que a situação polêmica acontece. Ele a abraça, dá para perceber que a Juliana tenta sair ali dele, se desvencilhar. Ela até reage ali com alguns chutes ali, meio que na brincadeira, né? Ela lógico, ela dá uma bica forte, ela dá aquele chutinho meio devagarzinho, como se fosse uns tapas assim, uma expressão séria no rosto até. Em seguida, os dois acabam caindo junto no sofá, né? Ele agarra ela, né? Faz até umas gracinhas ali, nada a ver, bem a cara dele. Ele percebe que ela tá meio assim, com a cara meio séria e tal, e aí ele zoa mais ainda. Ele gruda nela ali, faz tipo aqueles cachorrinhos assim, sabe? Mano, um negócio bem... é a cara do Otávio Mesquita. Um negócio horroroso. Nada a ver mesmo, bem sem graça. Pelas imagens dá pra gente ver então realmente que ela demonstra incômodo. No entanto, como se tratava de um programa de TV, tudo parecia encenado e até mesmo uma reação de indignação da Juliana. Essa, inclusive, foi uma das justificativas que o próprio Otávio Mesquita deu depois, né, que começaram as acusações. Durante o programa, o Danilo ainda tira sarro da situação, dizendo que a Juliana fez cara feia, mas tinha gostado. Pelo amor de Deus. E a Juliana tá fazendo cara feia, mas eu sei que ela gostou, hein? Algo me diz. Caraca. Mais tarde, ele a chama de volta no palco ali para poder comentar o que tinha acontecido. Ana, vem cá, Juliana. Como foi a experiência? Conta pra gente. Como foi? Foi uma grande entrada. Foi uma grande entrada. Não foi uma grande entrada? Você gosta de ter bolas velhas no seu carro? Não. Mas você eu sei que gosta. Vem aqui. O próprio Mesquita chegou a admitir que acabou apertando os seios dela, né, segundo ele ali, sem querer. Eu não acredito nem que foi sem querer, eu acredito que foi por querer mesmo, mas foi ali naquela
zoeira ali, naquela brincadeira ainda que de mau gosto, de novo, sempre reiterando, né? Bem de mau gosto mesmo, mas ele vai ali com a mão em direção, sabe? Então eu acho que nossa, eu sem querer aqui, eu tava aqui com a mão aqui, sim, encostei. Eu acho que isso aí também é meteção de louco, tá? Eu acho que ele foi por querer mesmo, mas como eu falei, tudo ali naquele contexto ali, a gente tem que sempre interpretar também o contexto de tudo que aconteceu. A Juliana não tava nos bastidores, no camarim, sozinha. E aí o Otávio chegou lá e pum, no peito dela. Não foi isso. Foi na plateia, a família dele na plateia, câmera filmando, uma brincadeira dele descendo de Batman, de uma corda, e com aquele jeito bem idiota dele mesmo, e aí ele foi ali com a mão ali, encostou. Então assim, é muito importante a gente entender o contexto também, porque esse mesmo toque dele nela, numa situação assim, e numa situação num beco escuro, à noite, sozinho com ela, é totalmente diferente, é a mesma situação, entre aspas, vocês entendem o que eu tô dizendo, né? Que na sua história, fora os seus namorados, ninguém fez. Porque de sem querer deu uma apertada nas peitocas dela. Sem querer. É durinho! É durinho! Quem diria? Bom, não dá pra saber se essa declaração pode ajudar ele ou acabar complicando ainda mais a situação dele no processo. O fato é que no vídeo tudo parece estar sendo tratado com naturalidade, como se fosse apenas mais uma brincadeira no meio do programa, mas a verdade é que só a Juliana mesmo realmente sabe o que sentiu naquele momento. Você pode estar achando estranho, né, o fato da acusação de estupro. Parece ser meio exagerado, porém, segundo o advogado que representa a humorista, né, o Edio Silva Júnior, né, a lei penal, abre aspas, considera que a prática de atos libidinosos mediante violência configura estupro, ainda que não haja penetração. Então, mas aí, de novo, cabe interpretação, né? A gente vai ter que ver o juiz, mediante violência. Ali teve uma violência? Você vê na cena ali, teve uma violência ali, sabe? Então, assim, é muito complicado esse caso, mano, muito complicado. Ainda segundo a defesa, ela não tinha consciência da gravidade dos fatos inicialmente e achou que tinha sido vítima de assédio. Eu acredito que configuraria mesmo ali talvez um assédio. Ele até comentou sobre isso, já justificando, né, o porquê da demora também para poder fazer a queixa criminalmente ali, afinal foram quase 10 anos, né, até ela se decidir. Abre aspas. A cultura do silenciamento, reforçada pelo julgamento social e pela descrença das autoridades, muitas vezes impede a busca imediata por justiça. Fatores estes que encarecem a intervenção do Ministério Público para garantir a responsabilização do agressor e impedir que o tempo seja um escudo para a impunidade. Do lado do apresentador, né, ele não demorou muito para se pronunciar, rapidamente veio a público para explicar sua versão da história. Inicialmente ele conversou com alguns portais de notícia, mas logo depois ele decidiu gravar um vídeo, ele mesmo contando seu ponto de vista. O Otávio ele insistiu na ideia de que tudo não passava de uma brincadeira do programa, algo combinado com o convidado, e segundo ele, durante todo esse tempo, desde o suposto estupro até agora, nunca houve qualquer tipo de reclamação ou questionamento sobre o que aconteceu naquele dia. No fim, percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi tudo combinado ali de uma maneira informal, onde eu participei, aliás, como convidado, né, em 2016. Olha isso, tempo que foi isso. Mas, enfim, esse programa foi ao ar, repito, há quase 10 anos, né, e nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo, né, ou reclamação. Enfim, nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, né, que alguém fala, não quero que isso vá para essa brincadeira não fosse exibida. Isso é um absurdo, né? Ele até pede desculpa se a cena combinada foi mal interpretada por alguém, mas que de forma alguma aquilo foi um estupro. Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né? Mas enfim, mas eu digo para vocês, nunca, nem perto de ser tratada como estupro. Mesquita também faz questão, né, de destacar que no dia da gravação, o seu filho e a sua esposa da época estavam presentes no estúdio. Ele usou esse detalhe para reforçar que jamais teria intenção de assediar, muito menos de estuprar alguém, ainda mais diante de todo mundo, incluindo da própria família. Aliás, tomarei as medidas aqui para a defesa da minha honra e também da minha família, né? Porque afinal de contas, lembrei, aliás, inclusive, para a jornalista que publicou essa matéria, o fato de que a minha ex-mulher, na época, olha isso, gente, ela estava na plateia com meu filho. Como é que eu ia fazer uma bobagem dessa, né? Tudo foi ao ar há quase 10 anos e hoje nasce aí essa acusação caluniosa contra mim, gente. Que absurdo isso, né? Então, sinto muito, se exagerei na brincadeira, agora vendo o vídeo com o olhar
dos tempos atuais, sei que não repetia isso, né? Porque naquela época podia brincar muito. Mas, enfim, a distância entre o que aconteceu no palco e um estupro é gigantesca mesmo. O Mesquita contou ao Terra, né, que acredita que a representação foi feita porque ela foi demitida recentemente da emissora, né, além de dizer que em 40 anos na TV nunca tinha recebido um processo. Abre aspas, 40 anos de televisão, nunca fiz nada. Como é que ela me acusa de estupro num programa de televisão? Foi uma brincadeira. E outra coisa, a minha mulher e meu filho estavam lá, meu filho criança participando da coisa, então aquilo foi uma brincadeira que nós combinamos, tudo alinhado. Naquela época podia fazer, né? Naquela época era mais divertido, e aí fiz aquilo tudo. Ela riu, a gente se divertiu, foi pro ar, todo mundo gostou. 10 anos depois ela entra com o projeto porque foi demitida. Sem dúvida é uma situação extremamente delicada, né? Seria leviano a gente afirmar que a Juliana não sofreu nada, né? Que está apenas se aproveitando da situação por ter sido demitida ou algo do tipo. Da mesma forma que também seria injusto sair acusando o Mesquita de estupro, sim, de forma direta. É uma acusação muito séria, pesada demais, né? Para ser feita com base apenas em interpretações ou suposições. Imagina só, ele é condenado por estupro e é preso, né? E o que vai acontecer com ele na cadeia, né? Até se provar que focinho de porco na tomada, né? E antes que você venha me dizer que eu tô passando pano para estuprador, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, no fundo nem você acredita nisso, cara. Eu acho que cabe um processo sim, danos morais, constrangimento, não sei. Agora estupro, muito sério. Esse tipo de acusação, para o que houve ali, ainda que tenha sido uma brincadeira de péssimo gosto, ridículo que o Otávio fez, ainda assim acusar um cara de estupro, sabendo que tudo que pode acontecer, acarretar, inclusive numa possível prisão dele, né? Vendo que vocês viram aí nas imagens, né? Na minha opinião, isso só enfraquece a luta de mulheres que sofreram um abuso real, né? Um estupro real. Ainda que você possa dizer, como o advogado dela disse, estupro, pode haver ou não penetração, a gente precisa separar o joio do trigo, né? E o que eu vi ali, volto a reiterar, apesar de uma brincadeira ridícula que constrangeu sim a Juliana e por isso é passível de algum processo. Aquilo ali, aquela cena patética, não é estupro. É muito provável que o Otávio não seja de fato condenado por estupro, mas não tem como ter certeza, né? Afinal de contas, a acusação foi feita, o Ministério Público aceitou, agora cabe um juiz decidir isso daí, né? Então, bem complicado mesmo, né? E comenta aqui o que você acha sobre isso. Foi estupro? Não foi estupro? Comenta aqui pra gente debater sobre isso nos comentários, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.